Ótimo, bem-vindos novamente, né, para a gente retomar mais um pouquinho. Antes havíamos mais ou menos chegado até o capítulo 10, né? É importante, só retomo o finalzinho da nossa última conversação, né? Estamos nesse bloco do Apocalipse, terminando ali no capítulo 9, com a sequência deste setenário de 7 anjos que vão tocando 7 trombetas, né? E essas 7 trombetas desencadeiam, por assim dizer, 7 pragas, e estas pragas acometem sempre um terço. Então, um terço da terra, um terço das águas, um terço do mar, um terço das fontes, né? Um terço dos homens, etc. E com um certo agravamento, porque a partir, né, depois da quarta trombeta, um anjo, então, um anjo não, uma águia que sobe no céu, grita os 3 ais, né, para as 3 últimas trombetas que serão tocadas, né? E sobretudo essa, né, que nós já vimos sobre, né, estes gafanhotos, o quinto anjo que toca, e esses gafanhotos, né, com esta construção imagética bastante horripilante, por assim dizer, né, com uma sequência de imagens para apresentá-los como muito ferozes e, portanto, muito destrutivos e que acometerão, sobretudo, aqueles, né, que não tiverem sido marcados na fronte com o selo de Deus. Então, né, gafanhotos que não vão danificar nem a terra, nem as plantas, nem as árvores, mas somente aqueles que não têm a fronte marcada. Mas o que é importante, né, dessa sequência aqui, para a gente, a chave de interpretação desse texto, para a gente não pensar assim, olha, mas Deus é cruel, né? Não manda essas pragas poder, né, devastar a terra desse jeito. Não. Tem um escopo. O escopo é para que os homens pudessem, né, deixar as más obras das próprias mãos e se convertessem da idolatria. Né? Esta chave de interpretação da função dessas 7 pragas é apresentada no finalzinho do capítulo 9, no versículo 20 para frente, que nós vimos os outros homens que não foram mortos por esses flagelos, não renunciaram sequer às obras das suas mãos para não mais adorar o demônio, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, etc. Então, né? Infelizmente, a oportunidade dada aos operadores do mal, né, os operadores de iniquidade e idólatras de se converterem, não foi aproveitada. Né? Então, isso no sexto anjo, né, que toca, nós temos, portanto, esta praga, né, dos 4 anjos que sobem do Eufrates com seus cavaleiros, e essa conclusão bastante negativa. O sétimo anjo, com a sétima trombeta, né, só vai ser tocada no capítulo 11, versículo 14 para frente. Né? Antes disso, a gente tem, né, o capítulo 10, com esta apresentação, né, de um anjo poderoso, né, descendo do céu, que trajava-se como uma nuvem, e sobre a sua cabeça estava o arco-íris, seu rosto era como o sol, as pernas pareciam colunas de fogo. São todos esses elementos, né, que apontam para uma certa participação na divindade do próprio Deus, e na sua mão segurava um livrinho aberto. Então, tem essa ideia, né, de um livro, e este livro, né, deverá depois ser, né, alimento para o próprio João. Né? Então, vocês se recordam do livro do profeta Ezequiel, a vocação de Ezequiel, né, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, no qual ele também, né, Ezequiel é chamado a comer um livro, portanto, com a mensagem divina escrita nele, que é uma imagem bastante sugestiva, né? Se a gente pensa, né, em toda a tradição judaica da escritura como alimento, né, como pão da vida. Né? Na tradição judaica, a Torá, né, de Israel, a Torá escrita por Moisés, é considerada o alimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? O livro do Deuteronômio já diz isso,
Deuteronômio, que é o último livro, né, do Pentateuco, portanto, o último livro da Torá. E recordem-se que o próprio Jesus, né, cita esse texto, né, em confronto com, né, Satanás nas tentações do deserto, quando Satanás propôs-lhe de transformar pedras em pães, né? Não só de pão vive o homem. Pois bem, a tradição bíblica, né, tem já, né, não só na Torá, portanto, no Pentateuco, como também, sobretudo, no profeta Ezequiel, esta imagem muito bonita de que a palavra de Deus, a mensagem divina, deve ser absorvida, né? Deve ser comida, deve ser, né, se tornar parte da pessoa, né? Porque é isso, né? Quando a gente come, o alimento se torna parte da gente, né? A gente ingere isso, o alimento nos, né? Nos fortalece e, portanto, a gente se torna parte, como dizia um dos filósofos, embora um filósofo ateu, né, mas dizia, o homem é aquilo que ele come, né, no sentido de que a gente vai comendo, né, e vai se transformando naquilo que vamos comendo. Mas, para além disso, né, para dizer que, né, a palavra de Deus como alimento, né, que deve ser absorvida, que deve ser digerida, né, e é um alimento que é doce na boca, é um livro que é doce na boca, é o capítulo 10, né, versículo 9. Fui, pois, ao anjo, e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Ele então disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Essa ideia de que a palavra de Deus, né? Enquanto a gente está ouvindo a palavra de Deus na boca, né? Ou falando sobre ela, ou escutando, é uma delícia, né? Outra coisa será viver a palavra, né? Que às vezes é desafiador, né? Há dificuldades, né? Há contrastes na vida, contrastes nas situações nas quais a gente tem dificuldade, né, de colocar em prática e, portanto, o amargor no estômago. Então, esta é a imagem típica da vocação profética, segundo o que está, né, no livro do Ezequiel, capítulo 2, capítulo 3, né, de Ezequiel, quando Ezequiel, né, recebe também um livro escrito e que deve se alimentar dele e para depois se tornar profeta, né, profeta de uma mensagem, portanto, né, que pode ser agradável aos ouvidos, mas que para ser colocada em prática acontece, né, dessabores e desarranjos intestinais, por assim dizer. Né? Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel. Quando o engoli, porém, meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. É interessante isso, né? A gente pensa na figura, né, histórica, por assim dizer, né, de João o Vidente, que escreve o livro, né, a gente viu, né, alguns encontros para trás, como o próprio autor, né, apresenta o livro como profecia, né, então, feliz aquele que ouve as palavras desta profecia, se observarem o que nela está escrito, né, no prólogo do livro falava isso, né, felizes os que ouvem esta profecia. Mas não é só uma felicidade só por ouvir. Felizes os que ouvem, né, esta profecia, se observarem que nela está escrito. Portanto, é algo que deve ser praticado, a profecia a ser praticada. Então, o João, né, o vidente, se coloca na roupa, por assim dizer, uma apresentação como uma figura profética. E aqui de novo, né, a essa altura ele tem renovado a sua vocação profética e ele será profeta, portanto, de muitos reinos, povos, nações e línguas. Isso significa o quê? Que quando João morre, o seu livro, né, ele continua a viver através do seu livro. Né? João, o vidente que escreveu o livro do Apocalipse, né, há 2000 anos atrás, né, morreu há 2000 anos atrás, mas o livro continua a voz, né, portanto, de João, o vidente, que continua a falar ainda hoje. Muitos povos, línguas e nações. Então, a renovação da vocação profética de João é muito interessante neste ponto aqui. Por quê? Porque exatamente depois que 6 anjos tocaram 7 trombetas, né? E que as 4 primeiras, né, foram já pragas mais ou menos graves que atingiram um terço,
das diversas realidades da terra, das águas, do mar, dos homens, das plantas, etc. Né? E depois os outros, né, mais 3 ais, 2 dos quais a gente já viu, que foi o fato de, né, os gafanhotos e depois, né, os 4 anjos que sobem do rio Eufrates com aquela tropa de cavalos, cavalos com, né, com cabeça de leão, com cauda de escorpião, né, e a boca que, né, saía fumaça de enxofre e ao mesmo tempo que cuspia fogo e etc. Então, veja, é um momento tenso, é um momento difícil. Se a gente tem um relato da renovação da vocação profética de João neste exato momento no livro, significa que é um momento especial, né? É um momento difícil, um momento de crise profética para João. Né? Porque se você pensa, como assim Deus, né, que intervém no mundo para, né, pôr fim ao mal e o mal configurar, cuja raiz se cristaliza na iniquidade operada pelos homens, que se alimenta da idolatria do demônio, né, e dos seus sequazes, como que Deus intervém com estas pragas destruidoras? Então, né, provavelmente é um momento em que o próprio João precisou ter renovada a sua vocação profética. Não só pelas 6 trombetas já tocadas precedentemente e pelas, né, 6 pragas desencadeadas, mas também esta vocação profética prepara para o que vem no capítulo 11. E o capítulo 11 a gente tem, né, a história, o relato de duas testemunhas fiéis que serão trucidadas e cujos corpos serão colocados, né, em praça pública. Então, né, como que Deus permite as testemunhas fiéis serem trucidadas desta forma? Né? Entre aspas, a tolerância de Deus com o mal no mundo, né, intervindo, né, comedidamente e, portanto, atingindo só uma terça parte, não só não teve o efeito desejado, que foi, né, a conversão, né, dos ímpios, como também levará né, a essa matança destas duas testemunhas fiéis. Essas testemunhas, duas testemunhas fiéis aqui, que serão trucidadas, também aqui há diversas tentativas, né, de identificá-las historicamente, né, como figuras do passado. As duas propostas mais sugestivas, né, a primeira, talvez que tenha um cunho um pouco mais bíblico, seja aquela de identificar essas duas testemunhas com as figuras, uma espécie de figuras misteriosas que teriam uma função semelhante à dos profetas Elias e Eliseu. Então, seria uma tentativa de identificá-las, né, com esses dois profetas, perdão, com Moisés e com Elias. É porque Moisés realizou alguns atos prodigiosos, como também Elias realizou alguns atos prodigiosos. Então, né, há indícios na descrição dessas testemunhas que fazem elas um pouquinho semelhantes às figuras de Moisés e de Elias. E a outra tentativa, né, de identificação extra-bíblica, por assim dizer, dessas duas testemunhas que serão trucidadas, são a identificação delas com as figuras de Pedro e de Paulo. Porque também Pedro e Paulo, né, sobretudo Paulo como figura daquele que tem, né, como pregador da palavra, né, Paulo é sempre apresentado com uma espada na mão, né, as imagens, as estátuas de Paulo, né, inclusive lá, né, em Roma, na Basílica de São Pedro, né, todo mundo fala Basílica de São Pedro, mas é Basílica de São Pedro e São Paulo, tá? Os dois apóstolos. Então, na frente da Basílica tem as duas estátuas grandes dos dois, né? A estátua de São Paulo está com a espada na mão. Né? Então, a espada na Bíblia, né, assume toda essa imagem muito forte para expressar a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né, que atravessa e corta as junturas e cria divisões, inclusive, né? Mas uma espada, portanto, poderosa, né? A palavra de Deus. E por isso, quando se fala dessa testemunha, né, que tem a espada na mão, né, muitos a identificaram como a figura de São Paulo, né, e depois a figura de Pedro.
É possível, mas de novo nós estamos naquela perspectiva, né, de que o livro do Apocalipse, né, é um relato meta-histórico, portanto, né, é possível identificar figuras históricas do passado que concretizaram esses relatos bíblicos aqui, né, essas passagens dentro do Apocalipse, mas essas passagens, esses relatos do livro do Apocalipse, não se esgotam em figuras precisas somente do passado, né? Então, isso é importante sempre recordar. Então, essas duas testemunhas, né? No capítulo 11, a partir do versículo 4, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. A primeira descrição é de duas oliveiras, né? O profeta Zacarias é o profeta que, capítulo 4 de Zacarias, né? Um livro profético do Antigo Testamento, né? Fala de duas figuras importantes na reconstrução do povo, na reconstrução da nação no período pós-exílico e, ao mesmo tempo, na reconstrução e na purificação do culto do templo no templo de Jerusalém. Então, é possível, né, que aqui, né, ao menos Zacarias se refere a Josué e a Zorobabel. Zacarias, o profeta Zacarias tinha uma grande expectativa com a figura de Zorobabel. Zorobabel foi um dos que, né, liderou uma caravana de retorno do exílio da Babilônia, né, e provavelmente, né, tentaram restaurar, né, ele sendo de parentela davídica, tentaram restaurar a monarquia no contexto pós-exílico, mas não foi adiante, né? Provavelmente foi perseguido pelo Império Persa e depois foi o rapaz desapareceu. A gente não sabe o que aconteceu com Zorobabel, mas provavelmente foi morto, foi afastado, foi impedido, né, de fazer o propósito, de concretizar o propósito de restaurar a monarquia davídica. E Josué, que era um sacerdote, né, na época, no contexto pós-exílico, junto com Zorobabel, portanto, um governante político e um governante religioso para a restauração da nação no contexto pós-exílico. Aqui, né, no livro do Apocalipse, estas duas testemunhas fiéis são apresentadas como essas duas oliveiras. Portanto, né, duas figuras, uma de mais vinculada ao governo, né, provavelmente no contexto interno à igreja, e outra mais vinculada à dinâmica da profecia. Né? De novo, né, as referências a Moisés e Elias, por exemplo. Né? Então, caso alguém queira prejudicá-las, versículo 5, sai de sua boca um fogo que devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende prejudicá-las, é deste modo que deveria morrer. Elas têm o poder de fechar o céu para que não caia nenhuma chuva durante os dias de sua missão profética. Então, fechar os céus para que não caia chuva durante a sua missão profética. Então, a figura profética, uma delas, né, tem uma função profética e tem o poder de fechar os céus. Então, se a gente pensa no Antigo Testamento, a gente recorda imediatamente a figura de Elias, né? Já falei talvez um pouquinho de Elias para vocês, né? Existe o chamado bloco de Elias no Antigo Testamento, que está no livro dos Reis. Começa no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, começa a apresentação, né, de Elias, né, que deverá fazer frente a um projeto, né, de ampliação e universalização da idolatria de Baal, feito pelo rei Acabe e a sua consorte, a rainha, né, sendo desposada com ele, Jezabel, né, filha de Etbaal II, né, portanto de um país vizinho estrangeiro, e né, Jezabel que traz consigo, né, essa tradição do culto a Baal. Né? Então, começa ali, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, né, o bloco de Elias, atravessa o restante do primeiro livro dos Reis e vai até o segundo capítulo do segundo livro dos Reis com o arrebatamento aos céus por parte de Elias. Seja como for, toda a missão profética de Elias é marcada, né, pela suspensão da chuva. Né? Suspensão da chuva. Vocês sabem, né? Baal era cultuado como um deus da chuva, como um deus da agricultura, juntamente, né, com a Xera, né? A Xera é uma figura enigmática também, sobretudo, né, porque é uma figura de uma divindade cananeia que aparece na Bíblia.
como uma espécie de poste sagrado, algo parecido, um tronco de uma árvore, provavelmente se fazia de um tronco de uma árvore, essa bendita Ashera, mas a gente não tem muito conhecimento intrabíblico a partir da Bíblia, portanto, a respeito das relações de parentesco ou matrimoniais que sejam de Ashera com outras divindades. A gente tem isso com textos que foram encontrados pelos arqueólogos no norte da Síria, numa localidade chamada Ras Shamra. É ali que vários textos do culto religioso cananeu foram encontrados, e a gente sabe que Ashera, alguns textos a mostram como esposa de Baal, isso que é importante, isso como esposa de Baal. Outros a mostram como esposa de El Elyon, um deus ocioso, chefe do panteão dos deuses dos cananeus, mas provavelmente como esposa de Baal, portanto era o casal, pelo menos nesses textos, essa corrente de textos dos cananeus, era o casal responsável pelo culto, pela agricultura, portanto pela chuva, pela fecundidade da terra, e por isso, Elias se apresenta como o único profeta, na verdade, tem outros 300 profetas que foram escondidos, mas tudo bem, Mas, ao menos no Reino do Norte, Elias se apresenta como o defensor de Deus, o defensor de Deus, o corajoso, que não está escondido, que vai defender a Deus e diz, pela vida do Senhor Deus, não haverá chuva enquanto eu não ordenar, e não cai nenhuma gota de chuva, durante 3 anos e meio, uma seca terrível, imagina tantos anos sem chuva, um mundo em que se depende, cada um tem o seu pedacinho de chão e colhe o suficiente para o ano, e portanto o ano que vem não tem comida se não tiver chuva, e no outro ano não tem comida de novo, etc. E portanto houve uma carestia muito grande, a tal ponto que Elias teve que sair fora da terra prometida, também por conta da perseguição de Jezabel e o rei Acabe, mas também por questões de falta de comida, e foi se refugiar junto à viúva de Sarepta, em Sidônia. Então veja, Elias é aquele que diz, olha, quem é o verdadeiro manda-chuva? É Deus que manda a chuva, Porque depois de 3 anos e meio, ele encontra com o rei Acabe e diz, olha, tudo bem, rei Acabe mostrou algum sinal de arrependimento, e o profeta Elias diz, olha, pega a sua carruagem e vai depressa para casa, porque vai chover. Correu para o céu, não tinha uma nuvem sequer, nada, 3 anos e meio sem chover. Ele pegou a carruagem e foi embora para casa. E Elias diz ao seu servo, olha no horizonte e vê se tem nuvem. Olhou, não tem nenhuma. Passou mais meia hora, olha no horizonte, mais 10 minutos, olha no horizonte, tem uma bem pequenininha lá longe, vai chover. Ele passou mais 10 minutos, a chuva caiu num pé da água. Então, o verdadeiro manda-chuva, quer dizer, quem é realmente, quem controla a chuva, o clima, a natureza, a agricultura, não é Baal nem Axera, é o verdadeiro Deus. Então, isso é interessante. Eu conheço um padre jesuíta lá professor na PUC do Rio Grande do Sul. Ele estudou lá no Instituto Bíblico, também lá em Roma, onde eu estudei. A tese de doutorado dele é sobre a chuva, só sobre o termo chuva. Então, calhamaço assim, quando ele pesquisou, a conclusão dele é Deus é que manda chuva. Eu mando chuva, Então, no sentido de que ele trabalhou, pegou todos os textos da Bíblia inteirinha, onde aparece a palavra chuva, e analisou tudo isso, e sobretudo o ciclo de Eliseu, que é o mais importante, que mostra claramente que a natureza, a força da natureza, que não é assim, porque nós, a ciência fala, não, a natureza, a força, os biólogos, sei lá, quem estuda biologia, mas estamos diante do mistério, é o mistério da vida, uma semente que brota, é uma coisa extraordinária, qual é o cientista que pode criar do nada uma semente para brotar? Não faz, O máximo é mutação genética de cá de lá, mas a vida, a vida é só Deus, Só Deus, inclusive a vida nos seus graus mais, pequeninos, mais ínfimos, a vida de uma formiguinha,
de uma plantinha, etc. Então é Deus que é o Senhor, né, absoluto da vida, da natureza, da chuva também, né, que regula a natureza. Então agora, nem sei porque eu estou falando sobre isso. Assim, a figura da testemunha, a testemunha, sim, me ajuda, acabou. A testemunha, né? Então, elas têm o poder de fechar o céu para que não caia mais a chuva durante os dias, né, da sua missão profética. Então, as testemunhas fiéis, né, são apresentadas como se tivessem uma função semelhante à função de Elias. Por isso que eu falei para vocês, ao menos uma delas, né, tem ainda o poder de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelos, quantas vezes o quisessem. Tá, né? Estou no capítulo 11, versículo 6, tá? Então veja, capítulo 11, versículo 6, né, fala das duas testemunhas, diz que elas, né, têm o poder de fechar o céu para que nenhuma chuva, né, caia durante os dias da sua missão profética, e que elas também têm o poder, né, de transformar as águas em sangue e de ferir a terra com todo tipo de flagelo. Então, quem que feriu a terra no Antigo Testamento? Quem que transformou a água em sangue e feriu a terra com flagelos? Moisés, o Egito. Exato. Então, veja, esse versículo, né, tem indícios no Antigo Testamento que leva a gente imediatamente a pensar em Elias e Moisés. Então, as duas testemunhas, né, misteriosas aqui das quais se fala, biblicamente falando, tem muita coisa a ver com Moisés e com Elias. Então, seriam, né, na época de João, provavelmente duas figuras, né, que, né, teriam mais ou menos, né, a função que teve Moisés e Elias, né, ou no futuro, né, porque, como a gente sabe, estas realidades aqui, né, João, né, as vivencia com a dinâmica temporal daquilo que em breve deve acontecer. Né? Então, né, é sempre para a dinâmica também do futuro. Né? Na sequência, versículo 7, quando terminarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo combaterá contra elas, vencê-las-á e as matará. Aqui, né, a gente vai contemplar, portanto, né, a morte destas duas testemunhas por conta da perseguição da besta que sobe do abismo. Já vimos, né, anteriormente, como aquela estrela que caiu do céu, né, ele foi dado as chaves do abismo, e nós falamos como a figura de Satanás, né, como imagem da estrela que cai, né, um anjo poderoso, né, Lúcifer é o nome de Lúcifer, Lux, né, aquele que porta luz, era um anjo de luz, né, depois se tornou um anjo decaído. Então veja, né, se a gente está nessa dinâmica interna ao livro, né, faz referência provavelmente, né, à perseguição dessas duas testemunhas, né, e que as vencerá. Elas serão, portanto, seus cadáveres, versículo 8, ficarão expostos na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, onde também o Senhor delas foi crucificado. Onde o Senhor foi crucificado? Jesus foi crucificado em Jerusalém, né? Sodoma, Gomorra e onde o Senhor delas foi crucificado. Então, a cidade, né, onde o corpo das duas testemunhas, né, que serão trucidadas, seus cadáveres ficarão expostos em qual cidade? Em Sodoma, em Gomorra e na cidade onde o Senhor delas foi crucificado, isto é, em Jerusalém. É interessante, né? Pela primeira vez, a cidade santa não é chamada mais de cidade santa, né? É a cidade onde o Senhor delas, das duas testemunhas, portanto Jesus Cristo, foi crucificado, porque é uma cidade que também persegue os profetas, que mata os profetas. Né? Vocês se recordam do chamado choro de Jesus sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Né? Para quem já foi em Jerusalém, não sei se alguém já foi, né? Tem a igrejinha chamada Domus Flevit, né? A casa onde Jesus chorou, né? Chorou sobre Jerusalém, né?
E, portanto, né, Jerusalém que mata os profetas. Então, a cidade santa não é tão santa assim, né? A Jerusalém terrena, muito menos hoje, né? Jerusalém hoje está, né, um pouco mais ainda em tensão, né, sobretudo com a guerra de Israel contra, né, primeiro contra o Hamas e depois agora contra Irã e tudo mais, né? Mas que estavam aí tentando construir um acordo de né, suspensão, ao menos temporária, né, dos conflitos, ao menos para fins humanitários, né, porque as pessoas aqui sofrem muito mais com as guerras. Seja como for, né, a cidade, porque a gente vai ter dentro do Apocalipse esse confronto, né, de uma Jerusalém, essa é a Jerusalém terrena, né, onde as duas testemunhas terão seus corpos expostos. Em contraposição, a gente vai ter a Jerusalém celeste, né? E esta sim é Jerusalém construída por Deus, né? Jerusalém celeste, como a esposa do Cordeiro no final do livro do Apocalipse. Então, essas duas testemunhas, né, que terão a sua vida né, ceifadas, e no versículo 11 serão ressuscitadas. Contudo, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus penetrou-os e elas se puseram de pé. Então, né, de alguma forma, assim como o Senhor delas, isto é, Jesus Cristo, foi crucificado e após 3 dias ressuscitou, um sopro de vida tomará conta, né, das duas testemunhas e elas voltarão à vida e subirão para o céu na nuvem e seus inimigos os contemplarão. Então, né, as testemunhas que serão, portanto, como Jesus, vitorioso, ressuscitado, subiu aos céus, né, na sua ascensão, aqui teremos a assunção, portanto, das duas testemunhas que serão levadas para o céu. Isso para dizer o quê? Esse capítulo 11 até aqui, né, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 13, mostra essas duas testemunhas misteriosas, né, que terão, né, uma função muito importante, seja de governo, seja de profecia, e que terão as suas vidas ceifadas, mas que serão ressuscitadas e serão levadas para o céu. Isso é interessante, porque a gente tem, né, o livro do Apocalipse, portanto, não mostra uma história na qual, né, os discípulos de Cristo encontrarão um tempo terreno de tranquilidade, de paz, em que, né, não terá mais, né, perseguição nenhuma. A igreja foi sempre perseguida, os discípulos de Cristo foram sempre marcados, né, pela incompreensão, pela perseguição, por mortes. Né? O cristianismo é marcado pelo martírio. Martiria significa testemunho, né? Seja o testemunho, seja o martírio, como diz, né, o Papa São João Paulo II, né? São João Paulo II falava do martírio vermelho, que é o martírio de sangue, né? Quando alguém de fato morre porque confessa a morte, confessa a fé em Jesus Cristo, portanto é morto por conta disso, né? E ele chamava o martírio branco. O martírio branco é quando você faz uma martiria, um testemunho todo dia, né? Na simplicidade, na fidelidade a Jesus, né? na busca contínua de santidade, de fazer o bem ao outro, etc. Então, esse é o martírio branco, né? Como dizia São João Paulo II, que é uma martiria, né, continuada, uma vida de martiria, uma vida de testemunho, né? E esse testemunho por conta da perseguição, da incompreensão, né? Quem de vocês nunca foi, né? Nunca foi questionado por conta da sua fé, né? Por conta da sua participação, da sua fidelidade a Cristo, à igreja, etc., né? Considerado como um tolo, como um bobo, como alguém, né, que podia fazer outra coisa, não sei o quê, está perdendo seu tempo, etc. Não, né? A gente tem um coração consagrado a Cristo, né? O discípulo de Jesus, a discípula de Jesus tem um coração consagrado a Cristo e sabe que isso significa, né? Significa, né, essencialmente viver como Jesus viveu, significa, né, superar com a graça de Deus todos os limites, procurar superar com a graça de Deus os limites pessoais cotidianamente, né, a superação de si mesmo, dos próprios pecados e colocar-se numa dinâmica contínua de doação, de serviço. Então, essa martiria continuada na igreja é uma martiria
que recebe a garantia do Apocalipse, de que seremos vitoriosos. A perseguição, se chegar ao ponto do martírio vermelho, do martírio de sangue, tem-se a garantia do retorno à vida, do sopro de vida que é concedido novamente e a ascensão das testemunhas para o céu. E finalmente, a sétima trombeta, do centenário de 7 anjos que tocam 7 trombetas, o segundo ai passou. E o segundo ai, não é das 2 testemunhas, tá? A sequência aqui é a sequência lá, da 6ª trombeta tocada, ainda no capítulo 9, versículo 13 para frente, quando 4 anjos subiram do Eufrates com os cavalos potentes e poderosos. Então passou o segundo ai, e agora falta ainda o terceiro ai, a águia que subiu aos céus, gritando 3 ais, dos últimos 3 anjos que tocarão as últimas 3 trombetas. Falta o último, aquele definitivo. O 7º anjo, portanto, tocou a trombeta. Houve então fortes vozes no céu clamando. E aí essas fortes vozes do céu, não diz os autores, de quem são estas vozes, mas o céu é este, contemplado, visto por nós, a partir dos olhos de João, no capítulo 5 e 6, capítulo 4 e 5, melhor dizendo, no Apocalipse é o céu onde está o trono de Deus, onde está o altar do Cordeiro, onde estão os 4 seres vivos, onde estão os 24 anciãos, onde estão essa miríade de anjos, os santos de Deus, os mártires diante do altar do Cordeiro. Este é o céu. Provavelmente se trata, portanto, de um clamor que pertence à igreja, à liturgia celeste. E é neste canto aqui, do capítulo 11, portanto, que eu mencionei para vocês, onde voltará a descrever a Deus como aquele que era e aquele que é. Diferente, lá do capítulo 1, onde descrevia a Deus como aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Agora não tem mais aquele que vem, porque Deus já vem, já chegou, tá? Capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, portanto, da última trombeta, Deus está na iminência, portanto, de colocar fim ao mal no mundo. Esse mal no mundo que a gente vai ver na constituição da tríade do mal, capítulo 12, logo na sequência, isto é, o dragão e as 2 bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra, que são uma espécie de caricatura da Trindade. Como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é sugestivo, embora gastaríamos um pouco mais de tempo e talvez não teríamos de fazê-lo, pelo menos hoje, não certamente, uma apresentação de a Trindade no Apocalipse. É uma temática sugestiva, como que, sobretudo, aparece Deus no seu trono, como aparece o Cordeiro imolado e o Espírito. O Espírito são os 7 Espíritos, os 7 Espíritos que passeiam, que estão diante do trono de Deus, ou então o Espírito de Deus com os 7 Espíritos de Deus, que expressa a plenitude, a totalidade do Espírito de Deus, que tudo compreende, que tudo vê, e que concretiza a força de Deus para o martírio, para a vitória das testemunhas de Jesus Cristo. É interessante a ideia de que, portanto, o Espírito no Apocalipse é esta força, esta presença de Deus que permite com que os seus discípulos no martírio sejam vitoriosos. Portanto, que garante o Espírito no Apocalipse, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo no Apocalipse é aquele que garante a fidelidade das testemunhas, configurando-as ao próprio Jesus Cristo. Veja as 2 testemunhas fiéis aqui, no capítulo 11, que por conta do seu ministério, têm as suas vidas ceifadas, têm os seus corpos expostos, mas que ao terceiro dia recuperam o sopro da vida e, portanto, são ressuscitadas e, portanto, são elevadas ao céu. Portanto, o percurso feito pelo Senhor Jesus, que realizou a redenção e a salvação, cumpriu o seu ministério de anúncio do reino de Deus,
né, redimiu a humanidade pela sua paixão, morte, né, e ressurreição, morrendo na cruz, ressuscitado e ascendendo-se ao céu. Né? E a gente vai ter, sobretudo no capítulo, a partir do capítulo 12, da constituição da tríade do mal, o dragão, né, símbolo de Satanás, a antiga serpente, etc. E depois, né, os servidores de Satanás, a besta que sobe do mar, né, provavelmente, né, representando a estrutura de poderio econômico, né, e militar, provavelmente, né, com referência historicamente possível ao Império Romano, e a besta que sobe da terra, que obriga as pessoas a cultuarem e a reverenciarem a besta que subiu do mar, a estátua da besta que subiu do mar. Né? Então, uma espécie de, veja, aquilo que é o Espírito Santo que faz com que as testemunhas de Jesus sejam adoradoras de Jesus e, portanto, né, façam o mesmo percurso de Jesus, na caricatura da Trindade feita pela tríade do mal, a besta que sobe da terra obriga as pessoas a prestar culto à estátua da besta que subiu do mar. Né? Então veja, a partir desse momento, né? E por isso esse cântico aqui é muito importante, porque prepara esse momento, né, de um Deus que era e que é, portanto, que está presente para colocar fim a este mal que será apresentado, né, de forma simbólica no capítulo 12, 13 e 14. Então, o hino, no capítulo 11, versículo 15: a realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo. O nosso Senhor e seu Cristo, o Senhor refere-se a Deus, e o seu Cristo é Jesus Cristo, né? A ele, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados, portanto, no pequeno hino, né, do versículo 15. Depois, os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo. Então, o que eles vão dizer refere-se a Deus. Né? No versículo 17: nós te damos graças, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era. Tá? Aquele que é e aquele que era. Não mais, como está lá no capítulo 1, aquele que era, aquele que é, aquele que vem, mas aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, né? O dia da ira de Deus, né? Não, atenção, né? Que ira de Deus, quando se fala em ira de Deus e cai de lá, né? Não vamos criar uma imagem negativa de Deus, Deus irado, etc. É uma imagem antropomórfica, né? Porque Deus propriamente não se ira, tá? Porque Deus é o sumo bem, né? A suma bondade, a suma misericórdia, etc. Mas na descrição bíblica antropomórfica e também profética, para falar de Deus que intervém para colocar limites e para colocar fim no poderio do mal do mundo. Né? É a linguagem, a ira de Deus é a linguagem bíblica e profética para falar da intervenção de Deus para colocar limites e um ponto final no mal que acontece na história da humanidade, tá? Então é nesse sentido que a gente precisa entender a ira de Deus, não que Deus, né, ele fica aí, né, trocando sentimentos, né? Primeiro estava calminho, né? Depois fica aí irou-se, etc. Né? Então, a linguagem bíblica é bastante específica. E depois a gente tem uma linguagem, né, da ira divina, tipicamente no movimento apocalíptico, né, que eu falei mais cedo, né, falei antes para vocês. O movimento apocalíptico é marcado por este fio condutor, né, de uma expectativa da manifestação da ira divina, isto é, uma intervenção de Deus para colocar os pingos nos is e, portanto, colocar fim ao mal, né, no mundo, porque, né, aqueles que são de Deus estão cansados e precisam que Deus os socorra neste combate contra o mal. Né? Então, a ira de Deus precisa ser colocada dentro da linguagem bíblica e profética e também na
linguagem apocalíptica. A ira de Deus chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que têm o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminam a terra. É tempo de exterminar os que exterminam a terra. Em outras palavras, de pôr o fim ao mal presente no mundo. Não só pôr o fim ao mal presente no mundo, mas também é o tempo de julgar os mortos. Né? A ideia do julgamento dos mortos evoca a ideia de julgamento final. Portanto, o tempo agora chegou. Né? Então, o que João está vendo que deve em breve acontecer. Tá? O em breve acontecer significa os tempos escatológicos, os tempos definitivos. Esta linguagem para dizer breve, tá? Esse breve não quer dizer que é daqui, semana que vem, tá? Ou mês que vem, né? O tempo se fez breve. O tempo se fez breve por quê? Porque Deus interviu, né? Redimindo a humanidade por meio do seu Filho Jesus Cristo, e agora a humanidade redimida e os discípulos de Cristo aguardam o retorno, a parousia de Cristo. Essa é a brevidade. Isso não quer dizer que, recordem-se, como diz o Salmo da Bíblia, para Deus 1000 anos é como um dia que passou. 1000 anos é como um dia que passou. Você nem se recorda mais. Ontem passou, nem lembro mais direito o que eu fiz ontem. Quer dizer, 1000 anos para Deus é como um dia que passou. Tá? Então, atenção, que quando se fala de brevidade dos tempos no mundo bíblico, não é a cronologia nossa, tá? Não é a nossa cronologia, mas os tempos, o dia, o mês, o ano, o mês e o dia, está tudo marcado e determinado nos prazos de Deus. Tá? Então, nós temos uma outra contagem de tempo, porque a nossa vida é breve. A Bíblia nos alerta para a gente ter sempre uma consciência. Um dos salmos diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, porque breve é a nossa existência, de pouco tempo é a duração da nossa vida. Então, ensina a contar os nossos dias. O tempo é breve, A vida humana é um espaço curto. Então, não sejamos, ensinar a contar os nossos dias significa ter sabedoria, não ter ilusões, ilusões que não trazem resultados. Logo já, nossa vida é como, outro salmo diz assim, a nossa vida é como a erva que cresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Quer dizer, como se fosse um dia, Breve é a nossa vida. Então a gente tem que saber, não ter ilusões para esse mundo, porque logo vamos virar, comida de cupins e baratas, Mas vamos ressuscitar depois, Com fé em Deus, Ressuscitaremos para. E não vamos ressuscitar com esse corpinho todo esbagaçado, não, Ressuscitar muito mais, A gente não volta à vida, A vida eterna não é a recuperação do corpinho no dia que a gente morreu, não, Graças a Deus. Só um guimba, Só um restinho, Então, mas esse hino, portanto, é importante, porque coloca a dinâmica do momento, Agora, finalmente, esse finalmente é a visão de João para o futuro, exatamente, Então, é um momento em que finalmente chegará a manifestação da ira divina e em que Deus vai julgar os mortos, portanto, o julgamento definitivo, inclui até mesmo os mortos, e de exterminar os que exterminam a terra. O templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da aliança. Aqui se fala de um templo de Deus que está nos céus, Um templo celeste, portanto. E na visão de João, é um templo semelhante ao antigo templo de Jerusalém, onde se tinha um templo, onde se tinha a arca da aliança. E aqui aparece então a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Tudo isso para falar de uma iminente teofania, de uma manifestação de Deus. Essa linguagem, a linguagem típica do Apocalipse,
fala de relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, granizos de cá e de lá, é para dizer que Deus está na iminência de revelar algo extraordinário. Né? E aí passamos então para o capítulo 12 do livro do Apocalipse, o bloco, portanto, né, de capítulos 12, grosso modo, a 14, que fazem uma espécie de, né, um bloco mais ou menos, né, 12 e 13, melhor dizendo, que mostra esta constituição, né, da tríade do mal, como já mencionamos anteriormente. O capítulo 12 do Apocalipse é muito conhecido, é um dos textos, né, talvez mais conhecidos do Apocalipse, o mais conhecido, talvez em absoluto, do Apocalipse, dentro, por parte dos cristãos católicos, porque ele é um texto lido na liturgia, né, sobretudo nas festas de Nossa Senhora, né, então você tem esta aplicação, essa interpretação, né, a aplicação do texto a Nossa Senhora, que é uma interpretação que vem já desde os padres da igreja, deste grande sinal que aparece no céu, esta mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz, e apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. É interessante, né? Toda a descrição, né? 7 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres, né? A gente, se são 7 cabeças, né? E 10 chifres, então tem cabeça que tem mais chifre que outra, de cá de lá, né? Você fica procurando onde é que está, né? Podia, né? Tem mais chifre que cabeça, então, né? Tem as coroas, né? Então, e as cabeças, né? Com sete diademas, então 7 diademas vai cada uma para cada uma para uma cabeça, né? E a sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, né, lançando-as para a terra. Esse 1/3 das estrelas do céu, falei para vocês antes, né? A metáfora da estrela, né? As estrelas quase sempre, né, indicam anjos, tá? Então, no livro do Apocalipse a gente não tem isso, mas existem textos chamados da literatura judaica intertestamentária, que não é inspirado, não é palavra de Deus, tá? Mas que fazem parte do movimento da apocalíptica, sobretudo as as parábolas de Enoque, que falam, né, de Satã que se rebelou contra Deus e arrastou consigo, né, 1/3 dos anjos. Então, 1/3 dos anjos passou para o lado de Satanás. Tá? Então, esse é um elemento que a gente não tem isso claro na Bíblia, tá? Mas a gente tem textos da apocalíptica judaica, extra-bíblica, portanto. Né? Então, o dragão aqui é apresentado claramente como sendo Satanás. De fato, né, o texto logo na sequência vai dizer quem é o dragão, né, a antiga serpente, Satanás, etc., né, com todos os nomes possíveis que a criatura, né, depois receberá. Lá no versículo 9, né, foi expulso então o grande dragão, a antiga serpente, a serpente lá do jardim, né, do Éden, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Então veja, o dragão aqui, né, o próprio texto já indica qual é a sua, né, qual é a imagem a qual ele apresenta, né? Não é um dragãozinho qualquer, mas é o princípio, né, é o princípio do mal, é o adversário de Deus e da humanidade que quer ser obediente ao mandamento divino, né? Ser obediente ao mandamento divino, né? Porque a serpente lá no jardim, né? Em Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 3, exatamente, né? Leva a humanidade a desobedecer ao mandamento divino. Deus plantou um jardim, no meio do jardim, né, 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e com muitas árvores, com muitos frutos deliciosos, e no jardim colocou, né, o homem, né, e disse: podeis comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do conhecimento do bem e do mal. Né?
Deus ordenou dizendo, né? No versículo 11, né? Em Gênesis capítulo 2, versículo 11, Deus ordenou dizendo, é uma ordem divina, é um mandamento, né? Poderás comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a serpente leva a humanidade, né? Capítulo 3 do livro de Gênesis, a desobedecer a um mandamento divino. Então, veja, o dragão, portanto, né, é o adversário de Deus e da humanidade que quer, né, pautar a própria vida e a existência na obediência do mandamento divino. Né? Pois bem, esse é o dragão. Mas antes do dragão, a mulher vestida do sol. O sol, né, na Bíblia tem sempre uma indicação, né, de elementos divinos, né, o sol, a cor do sol, né, dourado, né, é a cor do ouro, né, que representa a pureza, representa a divindade, etc., né. A própria descrição do Cristo ressuscitado em Apocalipse capítulo 1, né, apresenta Jesus com o rosto semelhante ao sol. Né? Então veja, o sol representa essa divindade. Então a mulher é a mulher revestida da divindade. Né? Maria, se a interpretação dos padres da igreja desse texto é majoritariamente mariana. Nem todos os padres, mas vários padres da igreja interpretam o texto como referência a Maria. Só que, como bem dizem os padres da igreja, é impossível falar de Maria sem falar da igreja. E é impossível falar da igreja sem falar de Maria. Maria e a igreja na Bíblia são intercambiáveis. Uma ocupa quase o lugar, uma é metáfora para a outra, tá? No mundo da Bíblia. Né? E isso é importante, né? Como Jesus, em João capítulo 17, Evangelho de João, morrendo na cruz, tem aos seus pés a mãe e o discípulo amado. Então, a mãe não fala Maria. Propósito, né? O Evangelho de João nunca disse o nome da mãe de Jesus. Nas bodas de Caná estavam lá a mãe de Jesus. Refere sempre à mãe de Jesus, mas nunca diz o nome da mãe de Jesus. Se a gente tivesse só o Evangelho de João, a gente não saberia o nome da mãe de Jesus. Por quê? Por que João retirou o nome do Evangelho de Maria? Porque Maria representa mais do que a mãe, ela não é só a mãe de Jesus. Ela representa toda a igreja. Mulher, eis aí o teu filho. E depois diz ao discípulo amado, eis aí a tua mãe. Então veja, Maria, como bem lembram os padres da igreja, né, Maria e a igreja são intercambiáveis. Então é importante esse aspecto, que esse texto diz respeito, para os padres da igreja, diz respeito a Maria, mas diz respeito também à igreja. Então, é a mulher vestida de sol. O sol, o Cristo ressuscitado, capítulo 1 do Apocalipse, tem o rosto semelhante ao sol. O sol representa a pureza, a santidade, a divindade. É a mulher revestida da santidade. Maria, a mãe de Jesus, é a mulher revestida da santidade. A igreja está revestida da santidade. Por quê? Porque ela é a esposa do Cordeiro. Né? A igreja é una, santa, católica e apostólica. É santa. A igreja é santa, revestida de santidade, tendo a lua debaixo dos pés. A lua é o escabelo, né? No imaginário hebraico, bíblico, né, da divisão do céu em 7 camadas, em 7 céus, o trono de Deus está no 7º céu, tá? E a lua está abaixo do trono de Deus. Então, né, a mulher que está no espaço, né, a descrição da mulher, portanto, a descrição da igreja, né, que está acima, portanto, é superior, transcende as realidades que são históricas. Então a igreja não é, né, eu já falei isso para vocês, é importante, né, repetir certas coisas, né, é importante, tem que ser repetido, a gente inculcar, né, na cabeça, inculcar no bom sentido, né, colocar na cuca. Né? A igreja não é uma instituição somente histórica, ela é histórica, né? A igreja, a paróquia,
Tem um CNPJ, né? Instituição filantrópica sem fins lucrativos, etc, formada, né? Faz declaração de imposto de renda, tudo normalzinho, né? Tudo isso, mas não é uma ONG, não é uma ONG, né? Uma ONG é uma organização não governamental, né? A igreja não é governamental, claro que não é, mas não é uma mera ONG que está aí para, né, acudir, tentar resolver ou apaziguar ou, né, diminuir os problemas da humanidade que o Estado não consegue resolver. A igreja não é uma ONG, não é uma associação, né, dos bons amigos, etc. Não, a igreja tem uma dimensão transcendente, suprahistórica, tem uma dimensão divina. Né? Por isso ela é objeto de fé. Por isso ela está no creio. Creio na igreja una, santa e católica. Você não professa a fé naquilo que você vê. Se você vê, não, vou na igreja. Onde eu estou? Se alguém te liga, onde você está, mãe? Estou na igreja. Na igreja. Mas não é essa igreja que você professa a sua fé. Não é as paredes aqui, né? O espaço. A igreja que você professa a sua fé, né, é essa dimensão divina, da força, né, do Cristo presente, pela qual Ele, né, se presentifica na história e continua a nos alcançar com a sua misericórdia, com sinais sacramentais, né, e nos dá a possibilidade de encontro com Ele. Né? É impossível chegar a Cristo sem Cristo, sem chegar a Cristo sem a igreja e, portanto, sem Maria. Porque as duas, para os padres da igreja, não existe igreja sem Maria, não existe Maria sem igreja. Porque não existe Cristo sem Maria. Não existe Cristo sem Maria. Sem Maria, Cristo permaneceria o logos eterno. Não teria encarnação, não teria Cristo. Então, é importante esses elementos, e os padres da igreja se assentam, né, certamente nesses elementos aqui: vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Né? A coroa de 12 estrelas está a indicar provavelmente, né, uma referência, o número 12, tem toda uma forte indicação disso, uma referência, né, bíblica aos apóstolos, de Maria, né, que é a rainha dos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos mostram os apóstolos reunidos no cenáculo com Maria. Maria preside os apóstolos no cenáculo em Pentecostes. Maria está em Pentecostes, está no cenáculo. Ela preside o grupo apostólico. Né? Então, esta relação de Maria com os apóstolos é importantíssima, né? Importantíssima, e ela é seguida na tradição da igreja com muita dedicação. Né? Os sucessores dos apóstolos são os bispos, né? São os bispos, e os bispos, né, têm uma devoção tremenda para com Nossa Senhora, né? Porque Maria tem uma coroa de 12 estrelas, em referência aos apóstolos, grávida, né, entre as dores de parto para dar à luz. Então, né, Maria que deu à luz a Cristo, Maria, a mãe de Jesus, que deu à luz ao unigênito de Deus, isto é, Jesus Cristo. E a igreja que continuamente dá a luz. Como que a igreja? Os padres da igreja sempre explicam desta forma, que a igreja, cada vez que batiza uma criança, dá a luz a um filho da igreja. Né? Então, o batismo, né, com bases bíblicas, sobretudo, né, não só os Atos dos Apóstolos, mas sobretudo a Carta aos Romanos, capítulo 6, que fala sobre o mistério do batismo. Né? Com Cristo, no batismo, vós morrestes. Né? Co-morrestes, Paulo diz, co significa junto, né? Morrestes com Cristo, né? Fostes co-sepultados com Cristo, para com Cristo ressuscitar. Então, pelo batismo, né, é que isso acontece. Então, a igreja gera filhos continuamente, a igreja está continuamente grávida. Né? E a gravidez da igreja, né, é quando a palavra de Cristo é proclamada. Né? Maria escutou uma palavra, a palavra do anjo, né? E pela sombra do Altíssimo engravidou-se, portanto, de Jesus. E a igreja que tem a voz de Cristo, que engravida e nasce as crianças no batismo. É importante, o batismo é uma coisa tremenda, né?
É considerado nascer do alto, nascer de novo, como diz Jesus a Nicodemos, no Evangelho de João, né? capítulo 3. Né? Nascer do alto, nascer de novo. Então, esse aspecto do renascimento, a igreja continuamente que gera filhos, né? De novo e de novo. E estes filhos, né? O outro sinal que é o dragão que está no céu, né? Que está aí, colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho tão logo nascesse. Então, um filho nascido da igreja entra, né, numa situação de batalha espiritual, né, porque está aí o demônio, né, já preparado para devorá-lo. Ela deu à luz um filho, um varão, que irá reger todas as nações com um cetro de ferro, referência direta a Jesus Cristo. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Portanto, a morte e a ressurreição de Jesus, a ascensão aos céus do próprio Cristo, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. 1260 dias. Né? Aqui aparece esse número, né, que é um número de limitação, é um número que aponta, né, já apareceu esse número antes, né, eu não li o versículo especificamente, lá no capítulo 11, se não me falha a memória, já apareceu essa cifra, no final do capítulo 10, né, já apareceu essa cifra, né, de 1260 dias, tá? 1260 dias ou 42 meses, e se você multiplicar, o mês tem quantos dias? 30, né? Se você somar 42 meses vezes 30 dias, dá 1260 dias, tá? E 42 meses, se você dividir por 12, que é um ano, dá 3 anos e meio. Então, esses números são a mesma coisa no Apocalipse. Ou 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Os três têm o mesmo significado, que é um número imperfeito. A metade, 3 anos, 3 e meio, é exatamente a metade de 7. Tá? Metade de 7. Então, é um período limitado de tempo. É isso que significa esse número. Seja 3 anos e meio, seja 42 meses, seja 1260 dias, como é aqui apresentado. Tá? Então veja, a mulher é levada para o deserto, é um período limitado, não é que exatamente essa contagem diz, significa um período de tempo limitado. Tá? Então, o versículo 7, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado diabo Satanás, e toda a terra habitada, foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando. E aí a gente tem, né, mais um hino do Apocalipse, tá? Que a gente não vai comentá-lo, porque o tempo já não mais nos permite, mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Esse decair, né? Veja, o livro do Apocalipse é narrativa meta-histórica, supra-histórica, diz referência a coisas do passado, do presente ou do futuro. Né? Então, a queda de Satanás do céu, né, é lá das origens. É quando Satanás se rebelou contra Deus. Deus não divide o céu com Satanás. Então, esse é um evento do passado, né? Isto é, a rebelião de Satanás e dos seus anjos. Ao mesmo tempo que a rebelião, o expulsamento de Satanás é colocado junto com a mulher, que é Maria, que é a igreja. Portanto, Satanás, o demônio, a mulher, né, que está colocada, né, vestida do sol, acima da lua, portanto, representa essa divindade que a envolve, e portanto, os filhos são chamados à santidade, e a mulher é levada para o deserto. Não porque a mulher está arrancada lá do céu, levada para o deserto, a mulher está na terra, tá? Mas a descrição é para falar, né, do revestimento de santidade desta mulher, ou da própria igreja, e a mulher é levada para o deserto por um período limitado de tempo, até que Satanás seja
definitivamente vencido. Tá? Então vejam, capítulo muito importante, né? Que a gente no próximo encontro vamos voltar a comentá-lo, né? E desenvolver, sobretudo, né? A constituição, como eu falei, da tríade do mal, né? O dragão, a serpente, ou a serpente não, a besta que sobe do mar, depois a besta que sobe da terra, uma espécie de caricatura da trindade, né? E, portanto, a trindade do mal, né? Por assim dizer, né? Em contraposição à trindade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E como que Deus vai definitivamente colocar fim ao mal na história, porque agora chegou o momento do julgamento definitivo, e Deus vai fazer isso por meio, né, de outros cenários, outros 7 anjos com 7 taças cheias do furor de Deus, que serão lançados sobre Satanás e sobre os seus anjos.